convido você a abrir sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 20. Atos 9, do versículo 1 ao versículo 20. Ontem nós encerramos aqui o Acampa Dentro que a gente fez, foi sexta-feira, eram não sei quantos foram? Isso, minha agenda foi embora, não está ali a Cíntia. Quantos foram, Priscila? Quase 60, né? Quase 60 jovens e adolescentes, além, né, da equipe que estava aqui trabalhando. Estivemos aqui na sexta-feira, sexta-noite, e no sábado, ontem, né, durante todo o dia, tivemos celebração de manhã, tivemos a celebração da noite, tivemos 2 conversões ontem, né? Você pode glorificar a Deus por isso, né? 2 meninas decidiram pelo batismo, 2 jovens irmãs, e Deus fez maravilhas. Claudinha, aqui, ali onde está aquele chapéu ali, é da Cíntia a bolsa, pode botar ali, do lado ali, é meus filhos que estavam ali, já foram e só que a gente não faz nada sozinho. Dentro da juventude a gente tem uma equipe grande que trabalhou muito para que isso acontecesse, mas além da equipe, outras pessoas nos ajudaram. Nós fomos ajudados com o pessoal na cozinha, pessoas que ainda nem são membros da nossa igreja, que se propuseram a estar aqui para fazer a comida para a gente, para trabalhar na cozinha. Estava boa a comida, gente? Estava, né? Maravilhosa, glória a Deus, porque o Senhor sempre provê. E foram momentos muito tranquilos, transcorreu tudo de forma muito leve. Porque você ficar com 60 jovens adolescentes, você pensa o quê? Vai dar uma treta, vai dar uma confusão, vão brigar, alguma coisa vai acontecer, um vai quebrar um negócio, não sei. Mas nada aconteceu, só aconteceu coisa boa. A única coisa ruim é que eles não dormem. Né, entendeu? Aí no outro dia eles estão lindos e belos e a gente está assim, porque a gente, né, eu queria dormir e eles não queriam dormir, assim, mas ontem nós dormimos o sono dos justos em casa, né, finalmente na nossa cama. Mas é muito bom, a gente teve o culto aqui ontem, foi muito bom, e eu sei que Deus vai falar mais, né? Então, todo último sábado do mês a gente vai ter o culto, a live. A nossa juventude agora tem um nome. Não sei se você estava aqui no começo do culto, né? Depois, se der, a gente passa até o vídeo de novo. Não sei se vai dar não. Mas se não der, você vai lá na página do Instagram da igreja que o vídeo está lá. E a gente tem um nome agora. O nome é em inglês, meio a live, o nome em inglês, mas significa vivos. Vivos. E ontem nós falamos aqui sobre isso. O nome é da juventude, mas todos nós precisamos estar vivos e ativos na obra do Senhor. E aí o pastor José Calheiros, que ele não estava envolvido com isso, hoje ele pegou o versículo e o que ele falou para as crianças? Que eles têm que ser ativos. E é começar neles. Todos nós precisamos estar vivos e ativos, trabalhando na obra do Senhor. E todo último sábado do mês teremos aqui o culto à live no sábado e o último domingo. Então é uma dobradinha. Sábado, você não estava aqui ontem, mas está aqui hoje, né? Você que não estava, e é uma dobradinha sempre. Último sábado, último domingo à noite, culto jovem, né? A live, celebração à live. Agora vamos ler lá Atos 9, capítulo 9, do 1 ao 20. Estou lendo na nova versão transformadora, tá? NVT. Enquanto isso, Saulo, motivado pela sua ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz no céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém.
Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar mensagem aos gentios, aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá. Me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Que o Senhor possa, usar a sua palavra para falar ao seu coração, para ministrar ao seu coração. Que o Espírito Santo possa usar a minha vida para falar com você. Eu não tenho de mim mesmo nada que possa te dar, mas o Espírito Santo tem para falar ao teu coração. E o tema da mensagem de hoje, seguindo a série que a gente tem tido de mensagens, é: acredite na conversão de todas as pessoas. E aí, quando você lê esse título pela primeira vez, você pensa assim: acredite na conversão de todas as pessoas vão se converter? Não, a gente sabe que não. Mas o título, a mensagem principal desse sermão hoje é que você possa acreditar na conversão mais improvável possível, porque a conversão não vem de nós, vem do Senhor. É um ato de Deus de escolher, e Deus escolhe quem Ele quer. Porque muitas vezes nós somos tentados a pensar o quê? Esse fulano não tem jeito, essa Beltrana não tem jeito, não, esse aí não merece, esse aí, a igreja está cheia de ex isso, ex aquilo, ex não sei o que, pintou e bordou, agora foi para a igreja. Não é assim? E às vezes a gente entra algumas pessoas aqui, e às vezes a gente é tentado a olhar assim e pensar: esse aí não tem jeito não. E aí a gente hoje vai refletir sobre isso. Todo mundo tem jeito. No sangue de Jesus, todo mundo tem jeito. Esse negócio de galho que nasce torto, nunca se endireita, não funciona no reino, não funciona no evangelho. Isso não é aqui não. O galho pode ter nascido torto ou nasceu certo e se entortou depois, mas com Jesus ele se acerta. Ele se acerta porque há poder no nome de Jesus para a mudança. E aí a gente vai contextualizar o texto aqui que a gente leu. Todo mundo conhece essa história, né? Alguém nunca ouviu essa história aqui da conversão de Paulo? Alguém? Não. Todo mundo, até quem não é cristão, já ouviu da conversão de Paulo. Mas uma coisa que a gente precisa esclarecer é que você viu ali no texto, algum momento Jesus falou, alguém falou que o nome dele mudou? Tem algum pedacinho ali, aí ele era Saulo e passou a se chamar Paulo? Não. E você com certeza já ouviu dizer, Saulo é quando ele perseguia, Jesus mudou o nome dele para Paulo. Não tem nada disso. Jesus não mudou o nome de ninguém, o nome dele sempre foi Paulo.
Só que ele tinha uma dupla cidadania. A mãe dele era judia, da tribo de Benjamim, e o pai dele era romano. Então, o nome dele em hebraico lá era Saulo. No meio dos judeus, o nome dele era Saulo. Mas no outro idioma, dos gentios, o nome dele era Paulo. Aí então a Bíblia chama ele de Saulo quando ele está no contexto dos judeus. Quando ele sai de Jerusalém, ele sai do meio dos judeus e ele vira o apóstolo dos gentios e começa a pregar para aquele povo que não era judeu, porque até então só era judeu convertido. Ninguém, lembra, eu falei semana passada, o primeiro não judeu a se converter foi Cornélio em Atos 10. Aí a Bíblia começa a chamar ele de Paulo, porque ele estava no contexto ali dos gentios. Ele começa a chamar de Paulo. E eu e você somos gentios. Você é judeu? Não. Mas a salvação chegou até você. Por causa de quem? Por causa de Paulo e de muitos outros. E então Paulo você vai ver a Bíblia chamando ele de Saulo e depois de Paulo. Porque mesmo depois da conversão, o texto ainda chama ele de Saulo. Depois é que vai usar o nome Paulo. Mas ele sempre teve esses dois nomes. É tipo, por exemplo, o meu nome é David. Mas tu sabe que meu nome não é David em português, né? Não? Meu nome é David em português? Não. Qual é a tradução de David? Davi. Eu tenho dois nomes? Deus mudou meu nome? Não. Se você me chamar de Davi, eu atendo. Não ligo. Não esquenta a cabeça. Até preferia que chamasse Davi. Acho David americanizado demais. Mas minha mãe escolheu chamar de David. Porque tem Davi com demudo no final. Também meio estranho, mas tem. Davi com demudo no final. Porque o Davi em português é Davi, D-A-V-I. Mas o meu nome é Davi. Porque o significado é esse. Meu nome é Davi. Doc fala em inglês, David. É igual Michael. Michael é Miguel. Aí a gente bota Michael, mas é Miguel. O nome, a tradução é Miguel. Enfim, só para que você não tenha essa dúvida aí. E ali, Saulo, a igreja estava se formando. Saulo, ele começa a perseguir os cristãos, matando os cristãos. Lá a gente tem o martírio de Estevão, e a Bíblia fala que as roupas foram jogadas ali aos pés de Saulo, ou seja, ele estava lá no momento em que Estevão foi apedrejado. E ele já estava sendo conhecido entre os do caminho, que o texto diz os do caminho, porque os cristãos daquela época, naquela época eram conhecidos como o povo do caminho, o povo do caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Eles eram conhecidos assim, o povo do caminho. E eles estavam pregando, muitas pessoas estavam se convertendo. Damasco, Paulo então, ele pede, ele vendo esse movimento, e ele já sabia que em Damasco estavam crescendo os números de convertidos, e ele queria acabar com isso. Saulo, ele era um judeu muito fanático, vamos dizer assim. Ele era muito rigoroso, então ele achava que os cristãos, o povo do caminho, era uma seita. Ele estava cego, ele não tinha entendido ainda. Então ele achava que o povo aquilo tudo era uma seita, que ele precisava combater. E ele precisava perseguir. A igreja então já tinha se expandido até Damasco. Damasco, mais ou menos 200 quilômetros de Jerusalém até Damasco. É longe. E o evangelho já tinha chegado lá. Quem levou, provavelmente, foi um dos discípulos, não um dos apóstolos, porque eles ainda estavam em Jerusalém, mas alguns daqueles que estavam ali em Pentecostes, receberam o Espírito Santo, mas que quando Estevão morre, eles se dispersam. E alguém chegou em Damasco. Chegando em Damasco, eles ali pregando, começou a converter gente. Aí Saulo pede lá para o líder lá dos judeus: olha, eu quero ir para lá para poder fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou prender, eu quero ordem para poder fazer e acontecer com eles. Beleza, aí ele vai. E aí no caminho para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Semana passada eu falei
que não existe apóstolos hoje em dia. Por quê? Para ser apóstolo era preciso ter visto Jesus ressuscitado e ser comissionado por ele. Paulo foi. Paulo foi um apóstolo depois dos 12. E um apóstolo para os gentios. Porque aqueles 12, eles eram ali de judeus. Eles eram do povo judaico. Paulo, ele foi chamado para pregar para fora. Não quer dizer que os outros também não tenham feito isso. Mas ele foi um cara que teve um chamado missionário. E eu falei, acho que foi na pregação de ontem que eu falei disso. Praticamente o Novo Testamento inteiro só se fala de Paulo. Só se fala de Paulo. Mas o foco dessa mensagem hoje, Paulo era um assassino. Paulo era alguém que matava quem confessava a Cristo, e o poder do Evangelho transformou ele no maior pregador de todos os tempos, e o escritor as histórias, as cartas de Paulo, é o que rege a gente hoje. A gente prega Paulo o tempo inteiro. Deus faz, a gente não sabe, não entende, a nossa visão é limitada. E nós precisamos acreditar na conversão de todos, pregar o Evangelho a todos. A gente não tem que ficar selecionando, porque Deus escolhe e chama quem Ele quer, e Ele escolheu Paulo. E se eu perguntar para você, se você acredita que Deus pode converter qualquer pessoa, você vai responder que sim. Eu sei que você vai responder que sim, mas lá no fundo, a gente duvida de algumas pessoas. Eu também. A gente duvida. Esse aí matou tanta gente. Esse aí roubou. Esse aí fez isso. Aquela ali. E uma coisa que eu já vou falar de agora, porque eu vou repetir depois também. As consequências do pecado você vai viver. O Evangelho tem poder para converter, para transformar, para mudar, mas as consequências do seu pecado você vai viver. Deus não vai tirar, mas Ele vai perdoar. Porque aqui nesse próprio texto, quando Deus fala com Ananias, Ele fala lá deixa eu ver aqui, achar o versículo. Que ele fala que ele vai sentir o sofrimento. Agora perdi aqui qual versículo. Qual? 16, versículo 16. O Senhor, vá pois a Saulo o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Já estava aqui. Paulo foi o apóstolo que mais sofreu. Leia a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Gálatas. Lê todo o sofrimento. Ele foi açoitado, preso, ele apanhou, ele sofreu, ele naufragou, foi parar não sei aonde. Ele sofreu e muito. E isso já estava sendo dito aqui. E o texto deixa claro que esse sofrimento que ele iria viver era para que ele sentisse na pele o sofrimento que ele fez outros viverem. Deus perdoou Paulo? Perdoou. Deus escolheu Paulo? Claro que sim. Deus o convocou, deu uma missão, fez dele um apóstolo de Cristo. Mas a consequência do pecado dele, ele viveu na própria carne. Na própria carne. Fora o espinho na carne que ele tinha, que a gente não sabe o que é, que Deus não tirou. E disse para ele o quê? A minha graça te basta. E às vezes a gente fica pensando, hoje em dia muita gente fica nessa teologia triunfalista, e que se você é cristão, você não pode sofrer, você não vai acontecer nada de ruim com você, porque se acontece você está em pecado. Então Paulo só vivia em pecado, estava todo ruim. Mas não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As provações e os sofrimentos que passamos são permissões de Deus para que a gente aprenda e para que a gente possa seguir aqui entendendo que a gente não é nada e que Ele é soberano, e que se não for na dependência dEle a gente não consegue. A gente não consegue.
Muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus para transformar as vidas, porque nós olhamos para as pessoas com os nossos olhos humanos, limitados e algumas vezes preconceituosos. Todo mundo aqui já viu aquela esquetezinha que bota a pessoa vestida de mendigo, com negócio, senta ali, né? Aqui a gente já fez. E às vezes tem pessoa que olha meio torto, não gosta, fica preocupado, quem é, o que, tá fedendo, ou se, enfim. Porque às vezes nós somos levados por conceitos, né? Preconceito é um conceito que a gente precisa se livrar. Nós julgamos as pessoas pela sua aparência, pelo seu passado, pelo seu comportamento, pelo seu grupo social e religioso. Todo mundo sabe que eu e Cíntia viemos de outra cidade. Maricá é uma cidade que todo mundo se conhece aqui, gente. O negócio tem 200 mil habitantes, não sei como é que pode. O povo todo se conhece, todo mundo sabe quem é alguém, que é da família de quem, que veio não sei aonde. Todo mundo sabe. Eu não sei. Glória a Deus que eu não sei. Porque por muitas vezes eu cheguei para falar de alguma pessoa, aí o outro fala assim, ih, esse aí? Mas no tempo passado, ele fez... Eu, graças a Deus que eu não sei o passado de ninguém. Não sei o passado de ninguém. Porque eu não era daqui, eu moro aqui há 5 anos. Eu não era daqui. Então não sei, glória a Deus por isso, porque eu não passo por isso. A pessoa está falando comigo, eu não sei nem quem ela é. Não sei de onde ela veio, não sei qual o contexto, não sei o que ela já aprontou. Não sei, e ela também não sabe o meu. Porque todo mundo tem passado, gente. Eu nasci na igreja, né? Mas não era crente. Crentinho, filho de crente não é crentinho. Eu nasci na igreja, nunca me desviei, nunca fui para o mundo, nunca vivi o mundo. Me batizei cedo, mas tenho passado. Não sou santo? Ninguém aqui é. Todo mundo tem um passado. Todo mundo tem alguma coisa que você já fez de errado. Todo mundo tem. O texto que a gente leu então vai narrar ali a conversão de Paulo, como a gente já explicou, e Jesus se revelou a ele. E a gente vai destacar aqui de maneira bem tranquila três tópicos: a soberania de Deus na conversão de Paulo, a graça de Deus na conversão de Saulo e a resposta de Saulo à conversão. Saulo, né, foi salvo lá no caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele e ele ficou cego. Ele ficou 3 dias cego. Talvez você já tenha escutado falar, porque ele ficou 3 dias cego, porque Jesus ficou 3 dias morto, ressuscitou e ele voltou a ver. O texto não diz nada disso. Então não vamos enfeitar o pavão, inventar coisa que não existe, porque a Bíblia não está dizendo isso. Ele ficou cego 3 dias e ficou 3 dias sem comer. E aí Deus vai lá e dá uma visão para Ananias. Observe que quando Jesus aparece para Paulo, ele aparece, todo mundo viu. Todo mundo viu o clarão. Ele apareceu e falou com Saulo, mas todo mundo viu o clarão. Já nas outras, o texto fala visão. Deus deu uma visão para quem? Ananias. E falou para ele, olha, ele está orando agora, Saulo, e eu vou dar uma visão para ele que você vai chegar lá e vai fazer isso, isso e isso. É para confirmar. Deus é muito, como é que eu vou dizer? Ele detalhista, né? Vários detalhes. Olha, aqui eu vou falar lá, ele vai chegar aqui, vai falar assim, tudo muito certinho. Deus é assim. E esse Ananias aqui não é o Ananias de Safira. Não é. O Ananias de Safira já morreu lá no capítulo 5. Esse aqui é outro, é um irmão qualquer. E por que eu estou falando isso? Porque Deus usa qualquer um. Deus pegou um irmão da igreja de Damasco e deu uma visão para ele. Deus pode usar você. Talvez você se sinta pequeno, se sinta, sabe? Eu não tenho talento nenhum, eu não tenho dom nenhum, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei pregar. Deus usa você. Você precisa estar disponível e ser obediente à voz de Deus quando Ele chamar. Porque Ele chamou Ananias e Ananias disse o quê? Estou aqui, fala comigo. Senhor, eu estou aqui. E Ananias foi lá, e aí quando Deus falou com ele o que ele tinha que fazer, ele deu mas Senhor, tem certeza? Esse homem mata, vai me matar. Entendeu? Ali não fala, mas com certeza lá no interior que ninguém é de ferro. É de chegar assim, pô, mano, o cara tá matando todo mundo, vai mandar logo eu para lá? Logo eu? Vai que ainda não converteu muito, e aí... Mas ele foi. E ele cumpriu aquilo que Deus mandou.
esse homem, que só aparece aqui, foi o instrumento que Deus usou para confirmar no coração de Paulo o chamado dele, para curar, fez um milagre, porque ele curou, ele estava cego, e foi curado. E esse homem batizou Paulo ali foi cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele já tinha recebido na conversão, a gente sabe disso, mas ele foi cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo capacita você para a missão. O resultado do enchimento, do preenchimento, da plenitude do Espírito Santo na vida de Paulo, a gente vê nas cartas seguintes, nos capítulos seguintes, Paulo pregando o Evangelho com poder e autoridade, porque a autoridade e o poder para anunciar o Evangelho vem do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ter ousadia e intrepidez para falar no nome dele. É a capacitação que vem do alto, e Paulo recebeu ali. Você, quando se converte, passa a ser morada do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo é algo que você precisa buscar. E esse revestimento te dá capacitação. E foi o que aconteceu com Paulo. E ele usou quem? Um servo, um irmão. Não foi Pedro, não foi João, não foi um apóstolo que foi lá, não foi, porque o que vale, meu irmão, é a autoridade vinda de Deus, é a ordem de Deus, é o poder de Deus. Os títulos são apenas títulos. Claro que a gente sabe, tem autoridade, um pastor, um diácono, um presbítero, enfim, foi imposto as mãos sobre eles, são líderes da igreja. Mas Deus usa qualquer um que se coloca disponível nas suas mãos para ser usado, e é quem ele escolhe. Ele escolheu Ananias para ser usado ali na vida de Paulo, e ele foi lá. Quando ele chegou lá, Saulo estava orando, como o Senhor falou, e aí tudo transcorreu como tinha que transcorrer, e o Evangelho chegou até nós. Então, eu já adiantei o primeiro tópico, que é a soberania de Deus na conversão de Paulo. Deus tomou a iniciativa de converter Paulo. Não foi Paulo que procurou a Deus. Muito pelo contrário. Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Deus na eternidade já tinha um plano na vida dele, e no momento certo ele aparece para ele. E ele entende o chamado, ele ouve o chamado. Paulo, ele não estava buscando, mas ele estava contrariando. Deus o escolheu antes da fundação do mundo para ser um instrumento. Gálatas 1, pode colocar aí para mim, Jaqueline? Gálatas 1, 15 e 16. Acompanhe comigo. Contudo, ainda antes, isso é Paulo falando, tá? Aos Gálatas. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Paulo teve a plena convicção e a certeza de que ele foi chamado pelo próprio Deus, escolhido para uma missão. Deus o escolheu. Antes de eu nascer, Paulo diz, olha, antes de eu nascer ele me escolheu. E quando isso aconteceu, eu não consultei homem nenhum. Eu entendi o chamado, eu entendi o que Deus queria para mim, fui lá e fui fazer. Homem nenhum ia dissuadir Paulo da sua missão. Homem nenhum, qualquer um homem ou mulher poderia dizer para ele, não, mas tem certeza? Ah, mas você vai mesmo? Ah, mas olha lá, hein, isso aí, lá na Amazônia que você vai, mas lá, ó, tem isso, tem aquilo, tem doença, pega isso, pega aquilo e vai para a África. Ah, vai pregar, sei lá onde, vai lá na tribo dos índios. Ah, não, vai no Minha Casa Minha Vida? Não, sempre tem um para tentar dissuadir você. Mas quando você tem uma visão clara da missão que Deus te deu e do chamado que Deus te deu, podem falar o que for, nada pode te parar. É Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu. Quando você tomou a decisão pela conversão, você aceitou a Jesus Cristo, você entregou a sua vida para Ele, outras pessoas podem vir para você e falar, você está maluco? Virou crente agora? Virou careta, mas não sei o que, e outras coisas que as pessoas falam.
Mas você não pode se deixar levar por essas vozes, porque a única voz que você precisa ouvir, entender, assimilar, escutar, é a voz do Senhor. Ele te escolheu e Ele chama aqueles que Ele escolhe. E você precisa dizer sim. E uma vez que você diz sim, você segue esse caminho. E Deus vai te conduzindo. E aí ele tem o chamado, o ministério. Ninguém poderia impedir Paulo. Nem as tribulações impediram. Tem gente que para na primeira coça. Coça espiritual, que hoje em dia ninguém fica batendo em ninguém. Pelo menos não aqui. Não sei se em outro lugar batem. Aqui ninguém bate. Mas a primeira lapada espiritual que você toma, você não quer mais. Não vou mais. Não vou fazer. Não quero mais. Mas não foi Deus que chamou? Você não veio aqui e falou, foi Deus que me chamou, Deus tem um chamado, eu estou aqui por um direcionamento de Deus. Como é que na primeira palavra contrária você para? Você não segue, você deixa, você começa muito bem, mas aqui você já está... E larga. Constância, falta muita constância. Nós precisamos ser firmes e constantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 50. Esse eu sei de cor, não gravo, mas esse eu sei, né, Débora? O versículo da União Feminina, lá da Igreja Congregacional, que elas falavam todo culto: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58, 50 alguma coisa, 58 ou 56, 50 alguma coisa, 58, acertei, 58. Aí tinha dos homens, tinha das mulheres e dos jovens, falava toda a reunião, aí a gente grava. Mas é uma verdade. E está faltando muita constância. Jovem, você precisa ser constante. Um jovem ativo, um jovem vivo, precisa ser constante. Você não pode ficar nessa brincadeira de vivo morto. Vivo, morto, vivo, morto. Aviva domingo, morre segunda. Aí fica morto terça, quarta, viva quinta. Tem culto, você vive, aí sexta tu morre. Quando tem célula, tu fica ainda vivo. Aí sábado morre. Domingo volta a vida de novo. Não pode. Ou então tu fica vivo uma semana e morre um mês. Não pode. Precisamos ser constantes. E seguir no caminho. Trabalhando, independente dos açoites que vierem, das lutas que vierem. É fácil? Não é fácil. É difícil. A vida cristã não é um mar de rosas. É difícil porque você está nadando contra a maré do mundo. Você está indo na contramão. Ir na contramão não é fácil. Eu não sei nadar. Me jogar no mar eu vou morrer. Não sei nadar. Mas nadar contra a maré é difícil, né? Eu já vejo os vídeos aqui aqui nessa praia aqui da Barra, só entro quando tem lagomar, quando tá calmo, e eu pergunto primeiro, peço para alguém entrar, tá puxando? Não, aí eu entro, porque eu sei que aquele negócio te puxa e você vai e ele te leva. Não sei que apego que esse bar tem com as pessoas que ele quer levar para dentro. Não sei. E eu não gosto dele, eu fico ali na minha ali, eu gosto da praia, não do mar, lá dentro, nada disso. Mas nadar contra a maré é difícil. Está todo mundo vindo num fluxo e você ir contra o fluxo é difícil. Vai ter resistência. Não vai ser fácil. Você vai ter que... Mas se você tem um objetivo claro e se você tem certeza do chamado que Deus tem para você, você segue. Mas nesse seu caminho você não pode duvidar do chamado dos outros, porque no meio desse caminho que você vai esbarrando em todo mundo, um desse que você está esbarrando, Deus pode chamar também. Aí ele muda. Ele estava no caminho, você passou por ele, ele estava lá, e você desviou dele, daqui a pouco ele está do teu lado, indo também. Você não pode olhar para o lado e dizer assim: ô, sai fora, tu estava indo para lá, o caminho aqui é meu. Não, o caminho é do Senhor. E pode vir qualquer um. Não importa. Não importa. Deus usou a sua palavra, o seu poder para converter Saulo.
que não podia resistir à sua voz e à luz de Cristo brilhando. Deus o convenceu do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Isso é obra do Espírito Santo. Deus mudou a direção e o propósito da vida de Saulo. Ele não era mais o mesmo, mas uma nova criatura. Deus o chamou para ser seu servo, seu amigo, seu filho. Da mesma forma, todos nós fomos chamados em Cristo e somos proclamadores da sua mensagem. Você agora é filho de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi enxertado nessa videira. Você é filho amado, amigo do Pai, através de Cristo Jesus. E se você ainda não tomou a decisão, é tempo que o Senhor chama, vem, assim como Ele chamou Saulo. Não olha para o teu passado, não olha para o que você fez, não fica se martirizando pelo que você fez, não. Confessa, pede perdão e vai, entrega para o Senhor. Você vai sentir vontade talvez de fazer alguma coisa, talvez o pecado te segurou muito, mas em Cristo Jesus, só depois da conversão é que você tem poder para dizer não para o pecado. Tem muita gente que fica assim, fuma, não vou para a igreja, não, porque eu fumo. Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Mas sem o poder do Evangelho, nunca vai parar de fumar. Sem o Espírito Santo, nunca vai parar de fumar, porque você não tem poder para dizer não para o pecado, para o vício, para a bebida, para o sexo, para qualquer outra coisa que talvez te domine, que te prenda. Eu vou correr que já é 15 para 9. O segundo tópico, a graça de Deus na conversão de Saulo. Então nós falamos aqui sobre a soberania de Deus. Ficou claro para você, né? Deus é soberano na salvação, Deus é soberano na conversão, é Ele quem chama, e o chamado dele é irresistível. Assim como foi na vida de Paulo. Se você ouvir a voz do Senhor, eis-me aqui. Porque é o Espírito Santo quem convence, não somos nós. A nós cabe pregar, e você tem que pregar para qualquer um. Não escolha para quem você vai pregar. Não escolha a quem você vai orar. Ananias poderia dizer assim, não, para ele eu não vou orar, ele eu não vou fazer isso, porque ele não merece, porque ele matou muita gente. Ele matou muita gente, talvez, matou meu amigo lá, meu parente, meu primo, meu tio. Ele matou, eu não vou lá não, Senhor. Não importa o passado. Você vai lá, se o Senhor te mandou levar uma palavra, você leva. Tipo, o Senhor te mandou orar, você ora. O Senhor te mandou fazer, você faz. Não importa. E a graça de Deus na conversão de Paulo. Deus mostrou sua graça, porque ele não merecia. Graça é o quê? Um favor que a gente não merece. Paulo não merecia, mas ele mostrou para ele com isso, olha, Saulo, você não merece não, mas eu estou salvando você. Você não merece não, mas eu te escolhi para uma missão. E talvez esse seja o sentimento que tem no coração, esse é o sentimento que eu tenho no meu. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Mas o Senhor me chamou para isso. Não me sinto capaz. Eu falo isso sempre. Estavam cantando, eu estava ali, Senhor, essa igreja está cheia, meu Deus, não para de chegar gente. Fala, Senhor, porque eu não... Mas a gente diz sim. E Deus faz isso para quê? Para que a glória seja dele. Somos vasos de barro no qual ele coloca um tesouro, o Evangelho. E a glória é dele, e não nossa. Então fale, meu irmão, faça, se entregue. Deus usou a sua graça para curar Saulo, que estava cego e faminto, sem esperança, sem paz. Deus enviou Ananias, irmão em Cristo, para impor as mãos sobre eles. Nós precisamos agir como Ananias. Não importa o passado daquele que Cristo chamou, importa o que o Senhor fará na vida dele a partir da sua conversão. Deus concedeu a graça para capacitar Saulo, que tinha uma grande missão pela frente, mas também muitos sofrimentos. Deus lhe deu o dom da pregação, da profecia, do apostolado, mas também lhe mostrou as coisas que teria que padecer pelo seu nome. Porque há um preço de renúncia a se pagar. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé que não vem de vocês. Ou seja, a fé para a salvação não vem da gente. Vem de quem? De Deus. Isso não vem de vocês. Não é uma, eu prefiro ler aqui, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. A salvação, a fé salvífica em Cristo Jesus não vem de boas obras. As boas obras sozinhas não vão salvar ninguém, para que ninguém se glorie, porque senão você vai dizer assim: eu fui salvo porque eu fiz isso. Eu fui salvo porque eu ajudei a irmãzinha ali, não sei o quê. Porque quando eu preguei, fulano aceitou Jesus, então eu sou... Não. As boas obras é tua obrigação. As boas obras são minha obrigação. Quando eu tenho a fé, as boas obras precisam me acompanhar. E as boas obras que nós praticamos é capacitação de Deus também. Deus dá a fé, nos converte e nos dá capacitação para fazer boas obras. Porque da gente mesmo nada de bom tem. Nada de bom tem. E no mundo muita gente faz muita coisa boa, mas com interesse, porque ele acha que se ele fizer o que é bom, ele vai ter uma recompensa lá na frente. Mas o cristão precisa ser altruísta. Eu faço porque o Senhor mandou fazer. Eu faço sem esperar nada em troca. Eu faço as boas obras porque é minha obrigação fazer, porque o Senhor me salvou. E eu sou tão pecador, tão errado quanto o outro. E o versículo 10: pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Toda boa obra que você faz, o Senhor planejou antes para você. Já estava tudo escrito. Trilhe esse caminho. E o último tópico, a resposta de Saulo à conversão. Saulo respondeu à sua conversão com obediência, que é a prova de fé genuína. Ele não hesitou em fazer o que Deus lhe ordenou, mas se submeteu à sua vontade. Saulo respondeu à sua conversão com arrependimento, que é a mudança de mente, de atitude. Se arrepender é mudar. Ele não continuou no seu caminho errado, mas se voltou para Deus, renunciando ao seu orgulho e à sua violência. Saulo respondeu à conversão com testemunho, que é a proclamação do Evangelho. Ele não se envergonhou de Jesus, mas o confessou diante de todos, pregando que Ele é o Filho único de Deus, o Salvador. Então, a resposta de Paulo à sua conversão foi obediência. O Senhor chamou, ele obedeceu. Arrependimento e testemunho. Você, salvo e remido no sangue de Cristo, você que já respondeu sim ao chamado do Senhor, você jovem, adolescente, que tem trilhado esse caminho, você precisa ser obediente, se arrepender dos seus pecados, confessá-los e dar testemunho. Ontem eu preguei sobre isso aqui. Testemunho. O que as pessoas estão vendo quando olham para você? As pessoas, quando olhavam para Paulo, poderiam julgá-lo pelo seu passado e falar: esse aí era um assassino, esse aí era isso, esse aí era aquilo. Mas eles não podiam falar: esse aí é isso, esse aí faz... Não, porque o exemplo e o testemunho dele era completamente diferente daquilo que ele viveu. Eu não sei quem aqui já viu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Você não viu, veja. Ele tem umas coisas meio devaneadas assim, mas ele é bem... E ele trabalha muito essa questão da mente de Paulo. Paulo está lá preso e da reflexão dele, de tudo aquilo que ele causou, do mal que ele causou
aos cristãos. E o filme meio que quer colocar como se aquilo fosse um espinho na carne dele, a culpa que ele sentia de ter matado tanta gente. A gente sabe que não é bem assim, mas o filme em si, você conhece a história, é bom para você refletir, se puder veja. Não sei se tem alguma plataforma não. Conclusão, precisamos acreditar na conversão de todas as pessoas. Nós precisamos acreditar na conversão de todas as pessoas. Todas as pessoas. Todos vão ser salvos? Não. Mas você sabe quem vai ser? Também não. Então a sua obrigação é pregar para todos, em tempo e fora de tempo. E acreditar, crer que todos têm a possibilidade de salvação e conversão, porque ela depende única e exclusivamente de Deus, de mais ninguém. E esse poder de conversão vem pelo Evangelho. É através da pregação. O Senhor escolheu essa forma, a pregação do Evangelho. Ninguém está fora do alcance de Deus, nem você. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo assim. Eu já fiz muita besteira, para mim não tem jeito não. Não, eu não sou digno disso aí. Eu acabei de dizer para você que Paulo era um assassino. Tu matou alguém? Acho que não, hein? Mas vai que matou. Já pagou o que tinha que pagar? Meu filho, se arrependeu? Joga isso no mar do esquecimento, porque é isso que a Bíblia diz que o Senhor faz quando a gente se arrepende. A gente é que fica se martirizando pelo pecado que a gente cometeu. Se arrependa. É tempo de se arrepender. É tempo de se entregar ao Senhor. E viver daqui para frente. Não se sinta indigno, não sinta que você não tem jeito para você. Tem jeito sim. Há jeito sim, no Senhor. Assim como teve para Paulo, assim como teve para outros. Não só no contexto da Bíblia, como na história. Quantos homens e mulheres foram transformados pelo poder de Deus? Você também pode ser. Que Deus nos dê um coração cheio de fé, nos encha de amor pelas almas perdidas e nos faça seus instrumentos para a salvação de muitos. Se você quer ser um instrumento para a salvação de muitos, coloque-se de pé agora. Você quer ser esse instrumento de salvação? Se você quer ser esse instrumento, de fato você quer ser usado pelo Senhor como um instrumento para levar a sua graça, o seu amor, a sua salvação. Hoje é uma noite em que o Senhor está nos convocando. O Senhor trouxe essa mensagem através da conversão de Paulo, para que a gente entenda que qualquer um tem jeito, mas também para que a gente entenda e compreenda que a gente precisa ser igual a Ananias. Está disponível. Disponível. Você é o instrumento que o Senhor vai usar para salvar as pessoas. O Senhor Jesus pode aparecer para alguém, igual Ele fez com Paulo? Pode, mas Ele usa muito mais vocês, a mim. Ele usa através da pregação do Evangelho. Você fala e o seu Espírito Santo age através da pregação do Evangelho, e vidas são curadas, salvas, restauradas. Você é o instrumento que Deus vai usar para salvar as vidas. Coloque-se à disposição do Senhor. Se você não se sente capaz, busque no Senhor a capacitação, porque todos nós fomos chamados para essa missão. Alguns têm talentos, dons, ministérios diferenciados, foram chamados para obras específicas, mas o chamado de pregar o Evangelho é para todo mundo. Todo mundo. Jovem, criança, adolescente, adulto, ancião, você foi chamado para anunciar as boas novas do Evangelho até que ele venha, para a salvação de muitos. Quantas pessoas nessa cidade precisam ouvir do Evangelho? Você é um instrumento que vai replicar isso. Você é um instrumento que Deus vai usar, do seu jeito, na sua tribo, no seu lugar.
Talvez o lugar que você costuma andar, ou as pessoas que vocês andam, não é o que eu ando. Eu prego aonde eu ando, eu faço a diferença onde eu estou, você faz a diferença onde você está, e aí a gente vai levando e replicando isso. Não há um padrão, mas a salvação, ela é para todos. Todos. A salvação, Jesus veio lá no meio dos judeus, a salvação veio para eles e eles rejeitaram. E essa salvação se estendeu a todos, a todo o mundo, todo aquele que nele crer. E se você hoje está ouvindo esse chamado, você hoje está ouvindo a pregação desse evangelho e você deseja se entregar ao Senhor, entregue-se. Olha, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero entregar a minha vida a esse Jesus. Se o Espírito Santo te tocou, levante suas mãos, vem aqui, nós vamos orar por você. Se você talvez está desviado, está longe e quer voltar aos caminhos do Senhor, levante suas mãos, nós vamos orar por você. Não pense que não tem mais jeito. Talvez você caiu e tenha errado muito. Tem jeito para você. Há um caminho para você trilhar. Há um caminho, há uma solução, há uma porta aberta. E a porta é Jesus. Entre por ela. Entre por ela. Talvez você já entregou a sua vida a Jesus, tem vindo, mas ainda não se batizou, ainda não sabe, está naquela resistência. Eu não sei se é isso. Hoje é o dia. Paulo ali, Ananias, foi lá, o que ele fez? Batizou ele. Seja batizado. Se você deseja ser batizado, levante suas mãos, levante uma de suas mãos e venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você. E o último convite é: se você deseja vir para Biban, fazer parte, servir aqui, você quer fazer parte desse exército que o Senhor tem levantado aqui e em muitas outras igrejas, mas você quer servir aqui, quer trabalhar aqui, quer fazer parte daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas aqui, você também pode levantar uma de suas mãos e vir até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu não vou... Alguém levantou a mão ali. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Eu queria cantar só o refrão da música que vocês cantaram antes do dízimo. Eu sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de lugar. Não vamos cantar ela toda não. Cantar só o refrão que já são 9 horas. E que você cante essa música agora com uma outra perspectiva. Você é casa, você é morada. Mude as coisas de lugar. O que precisa ser mudado de lugar? O que precisa ser transformado? O que precisa ser transformado pelo poder do Evangelho? O que precisa mudar? Paulo deu uma guinada na vida dele. Qual a guinada que você precisa dar? Qual a volta? Qual a guinada você precisa dar? Qual é o móvel que tem que ser tirado do lugar aí? O que tem que ser tirado? O que tem que ser limpo? Reflita, ore, peça ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, Ele mora em você. O Espírito Santo tem poder para fazer, assim como fez na vida de Paulo, assim como fez na vida de tantos outros, fazer na sua também.